boa noite a você aí de casa, meu internauta querido. Estamos no ar com o Vida Real. Hoje, com uma pessoa que vai nos contar muito mais do que uma vida real. Vai nos contar como é um processo que tem que fazer uma escolha difícil. A Thalita Caldas vai falar conosco hoje. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Nós é que estamos honrados em você ter aceitado o convite, Thalita, que eu te confesso que eu pensei assim, gente, será que ela vai querer? Eu fico muito feliz, tá, com você estar aqui hoje conosco e poder querer e se sentir à vontade para falar um pouquinho da vida real, para falar um pouquinho da sua vida, do seu processo, que é eterno, né? A gente faz escolhas 24 horas e somos responsáveis por elas. Exatamente. Né? Então, conta pra gente um pouquinho, Thalita, primeiro, quem é a Thalita? Como é a Thalita? Bom, vamos lá. Meu nome é Thalita, né? Eu sou daqui de Paracatu. Eu tenho uma loja, a Arezo, para quem não conhece, e sou dentista também. Comecei a compartilhar um pouco desse meu processo na internet, que deu uma viralizada, e como eu percebi que estava ajudando muita gente, eu resolvi continuar. E tô vendo que tem muita gente me acompanhando, né? Seguindo comigo nesse processo, conseguindo resultados também. E vendo quanto que a caminhada não é tão fácil quanto parece, ou tão fácil quanto as pessoas mostram, né? Que, principalmente em relação ao emagrecimento, muita gente fala que é só fechar a boca, e eu acho que isso apavora a maioria das pessoas que tem problema com obesidade, né? Essa questão aí, igual você falou, né? Do é só fechar a boca, generaliza, né? Porque além do fechar a boca, que a gente sabe que é necessário, tem muitas outras coisas por trás disso. Tem todo um processo psicológico, tem todo um processo hormonal, tem todo um metabolismo que envolve tudo isso daí. E quando fala assim, é só fechar a boca que consegue, padroniza. E nós não somos padrões, né? Exatamente. Então, assim, o mais importante é isso. Mas você falou aí que já está assim, começou, né, a mostrar o seu processo na internet. Eu realmente comecei a ver agora, mas eu já conhecia o seu processo através de amigas em comum que nós temos. E conta como que foi, como você se descobriu, né, no meio de todo esse turbilhão, e como foi o seu start para, tipo, agora chega. Não vai dar mais, né? Não vai dar mais. Outra coisa, só antes de você começar, só falar assim, que eu acredito que o processo começa por saúde. Uhum. Né? É aquela coisa que, tipo, nossa, e agora? Então, conta pra gente. Então, vamos lá. Eu tava na verdade, a obesidade, gente, tá comigo desde quando eu nasci. Eu costumo falar que desde a barriga da minha mãe. Eu sempre fui uma criança obesa, uma pessoa obesa, e sempre lutei com a balança, né? E teve um tempo que depois que eu me formei, eu voltei para Paracatu, e eu acabei cedendo muito às coisas, sabe? Querendo aproveitar demais a vida, então eu acabei bebendo muito, descontando em comida, em festa. Sabe quando a gente fica meio sem rumo, meio perdida, assim, sem saber o que é da vida? Bem acompanhando os outros mesmo, sabe? Eu não tinha muito propósito de vida. E eu comecei a reparar que as pessoas não estão importando tanto com a gente, na verdade, né? E que eu precisava cuidar de mim. Que eu acho que a gente tem essa obrigação na vida de cuidar de nós mesmos, né? Então, esse foi o maior start, assim, que eu percebi que ninguém vai fazer por mim esse cuidado, ninguém vai ter esse cuidado por mim, além de mim mesma, né? Então, eu comecei com a psicologia, comecei fazendo terapia, fiquei pelo menos uns 6 meses fazendo só esse tratamento de conseguir mudar hábitos.
Eu comecei a diminuir bebida, comecei a não descontar as minhas emoções em alimentação, em festa. Eu comecei a entender melhor tudo que acontecia comigo. Comecei a enfrentar os problemas de frente mesmo, sabe? E eu acho assim que foi tudo caminhando, melhorando, até que eu resolvi seguir um plano alimentar mesmo. Nesse caso, foi meu irmão, né, que me ajudou. E, além de um excelente profissional, ele foi um excelente irmão, porque eu tive muito apoio da minha família, que eu agradeço demais, que fez tanta diferença. É muito importante, né? A família tem que estar junto. Graças a Deus, a minha família me apoiou em todo o processo, em cada segundo. E, assim, no início foi muito sofrido. Eu chorava muito, porque... Querendo ou não, teve um processo de abstinência, né? Porque eu realmente parei de beber, parei de comer. Então, a gente sente bastante, a gente sofre bastante. Tem pessoas que acabam afastando da gente. A gente recebe muita crítica, muita piadinha, né? A obesidade as pessoas ainda não têm esse olhar cuidadoso para a obesidade, né? Que a gente precisa realmente tratar como doença. Então, foi realmente muito difícil, mas minha família esteve comigo o tempo inteiro, graças a Deus. Thalita, você se viu, né, no meio desse túnel, desse tsunami, né, na sua vida, no caso, com a obesidade. Você tinha quantos quilos? Você chegou a ter quantos quilos? Provavelmente eu estava com mais, mas quando eu comecei a acompanhar mesmo, eu cheguei a 116 quilos. E hoje você eliminou quantos quilos? 40 quilos. Muita coisa, né? Ainda estou no processo, mas não, isso foi... Na verdade, eu até acho que o processo de emagrecimento, no caso de você, de muitas outras pessoas que é uma doença, que se tornou realmente uma doença, ele é um tratamento eterno. É um controle eterno. Eu costumo falar assim, eu na juventude sempre fui muito magra. E depois, com o passar dos anos, com a gravidez, agora com a menopausa, ganhei uma quantidade maior de peso. E essa questão que você fala aí, que as pessoas falam assim, emagrecer é só fechar a boca, né? Eu escuto isso todos os dias, inclusive das pessoas da minha família, né? Porque, não, para de comer que emagrece, ou uma série, né? A gente escuta vários outros tipos de comentários que, às vezes, ao invés de nos ajudar, fazem a nos colocar mais ainda debaixo dentro do poço, vamos falar dessa forma. E você acabou de dizer aí que a sua família foi primordial. Quando a família está junto, fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Como eu falei, eu perdi um pouco de contato com as pessoas com as amizades que eu tinha muito, sabe? Porque é realmente um processo, assim, uma mudança de hábitos que não dá para você continuar fazendo as coisas que você fazia antes, sabe? Eu precisava mudar e eu tinha, assim, muita noção de que eu realmente precisava mudar. Eu não podia estar mais naquele lugar. E como eu sempre vivi, né, com a obesidade, eu sempre fiz dietas, as famosas dietas milagrosas também, né? Sempre passei por esses processos. E eu sempre fazia dieta para emagrecer. Eu conto muito que atualmente esse processo tem sido diferente e tem dado tão certo porque eu não fiz para emagrecer. Eu estou fazendo para mim, sabe? Para ser cada dia melhor, uma pessoa melhor. E faz total diferença. Tanto que, quando fala para fazer dieta, eu entro em pânico. Acho que a maioria das pessoas tem esse trauma com dieta, né? Porque a gente não está preparado para comer regrado. Parece que quando fala que tá em dieta é que a gente quer comer, né? A gente quer comer. A gente quer tudo, menos o que a gente pode. E Pedro, meu irmão, me ajudou muito em relação a isso, porque a dieta dele, né, o plano alimentar dele não é muito regrado, é a alimentação que a gente tem disponível, de fácil acesso, e que realmente não parece que a gente está diferente demais das outras pessoas, que a gente está sendo excluído, sabe? Que eu acho que é isso que apavora muito a gente. Então, eu criei muita consciência antes, eu fiz pelo menos 6 meses antes de terapia, para depois começar a dieta propriamente dita, sabe? E até hoje,
tudo que eu venho fazendo em relação à alimentação, à bebida alcoólica, eu penso muito o que está acontecendo realmente para eu estar descontando, para eu estar levando para a alimentação ou para a bebida, entendeu? Essa questão de comer o que não pode, um exemplo. É a mesma questão de quando a pessoa é um comprador compulsivo, né? Tem muito aquela assim, não, mas eu mereço. Eu mereço um chocolate hoje. Eu trabalhei tanto, eu tive um monte de problema, eu mereço isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem. Eu costumo falar também que a gente merece muito mais do que um agrado momentâneo. Que vai dar uma saciedade ali só naquele momento e depois vai piorar, né? Porque aí depois o rebote... Vem a culpa, né? E vira aquela bola de neve. A gente tem que verdade. pensar sempre a longo prazo. E os benefícios, você acabou de falar aí que você seguiu um plano alimentar. Você fez uma reeducação alimentar. É importante porque, por exemplo, a gente estava conversando antes, eu ainda comentei, que às vezes as pessoas chegam assim, nossa, você emagreceu, o que você fez? Passei fome, gente. É lógico. Ninguém, é só parar de comer que emagrece? Não, não é só parar de comer, mas tem que abrir mão de algumas coisas, de algumas situações da bebida, do doce, né? Diminuir o carboidrato, fazer atividade física. Então, por que você acaba se afastando, ou as pessoas se afastando de você, aquelas que faziam parte daquele mundo? Porque você começa a viver um mundo diferente. Uhum. Então, você vai acabar se juntando a pessoas que vivem naquele mesmo mundo. Facilita mais, né, o processo. A gente ter pessoas que entendem mais o quão difícil é essa mudança de hábitos. E realmente é difícil. Eu nunca falo que é fácil. Eu falo que vale a pena, vale demais. Mas é um processo difícil a gente manter uma vida saudável, né? Você já caiu em tentação? Já caí em tentação. Graças a Deus. Eu falo que a terapia, assim, mudou minha vida. É uma coisa que eu não largo muito, né? Que eu não largo de jeito nenhum, na verdade. Porque sempre que acontece algum deslize... Antigamente, eu tinha muito costume de deixar para lá. Tipo, não consegui fazer dieta, eu não vou conseguir fazer mais, não vai dar certo. Vem aqueles pensamentos assim que a gente chuta o balde, né? E atualmente eu sei que aquilo é uma coisa momentânea, que não vai atrapalhar o meu processo, entendeu? Eu consigo voltar rapidamente para o meu processo, consigo entender tudo que aconteceu e seguir em frente sem me culpar tanto. Interessante, né? Isso aí que você disse, é que ninguém consegue viver uma vida inteira sem dar uma vacilada. E o vacilo é permitido. Não é permitido se manter nele. Exatamente. Ninguém é de ferro, né? Exatamente, com certeza. Mas, Thalita, eu sou considerada uma louca porque eu vou para academia às 5 horas da manhã. Então, você é quase uma louca junto comigo, né? Que a gente sempre se encontra lá. Exatamente. Você reduzindo bastante, né, a sua ingestão de carboidratos, de açúcares. Como é que fica a atividade física? Você consegue hoje ou você teve que ir lá na frente, não, vou dar uma diminuída ou não vou, depois eu volto? Como é que foi? A minha primeira mudança de hábitos foi começar a me movimentar. Você acredita? E assim, como eu estava com 116 quilos, é desafio. Um desafio, eu acredito, assim, trava a gente de um jeito. Então, a minha ideia foi comprar uma bike, né? Eu comprei uma bicicleta e coloquei lá em casa e coloquei uma meta de fazer todos os dias. Eu não tinha preparo nenhum, né? Eu já estava sedentária há muito tempo, eu estava com obesidade, minha obesidade chegou a ser grau 3. Nossa. Então, eu conseguia fazer 10 minutos por dia. Eu adoro contar essa história, porque tem gente que acha que vai mudar o hábito e já começar a correr, por exemplo, a fazer de tudo. E não, eu comecei fazendo 10 minutos por dia, mas eu coloquei uma meta de fazer todos os dias. E até hoje eu faço todos os dias exercício. No máximo, um dia por semana que eu falho, assim. Ou quando eu estou muito doente, né? Que tem algumas coisas que realmente são empecilhos, né? Mas é muito raro eu deixar o exercício de lado, porque eu acho fundamental em
a saúde total, né? Ah. Principalmente da cabeça, que eu acho assim que... Eu sou muito ansiosa, então quando eu faço exercício, me ajuda tanto, eu fico bem mais leve, mais disposta durante o dia, sabe? A atividade física, eu posso dizer que eu daria o nome como que a atividade física, ela molda o dia da gente. Né? Eu também faço de manhã, e o dia que eu não faço de manhã, o meu dia parece que não rende. Não é produtivo. Mas cada pessoa também tem o seu metabolismo, né? O meu marido, por exemplo, faz 8 horas da noite. E eu fico olhando para ele assim, eu falei, se eu for para academia 8 horas da noite, sabe o que acontece? Eu passo a noite acordada. Andando, porque eu vou ficar acelerada e não vou conseguir dormir. Então, assim, o importante é respeitar o limite do corpo. Uhum. E você tem a ajuda do Dr. Pedro, para quem não conhece, Dr. Pedro Pão com Ovo, ele ficou conhecido, né? Ficou famoso com é fácil demais, né, essa refeição. Então, porque as pessoas costumam falar assim, que quando fala, né, vou no nutricionista, vou no nutrólogo, alguém vai cuidar da minha alimentação, pensa-se sempre naquelas dietas, aquele plano alimentar cheio de coisas que ninguém dá conta de preparar. Você consegue preparar ali uma semana e depois você já perde a paciência, né? E o importante é isso, a gente consegue fazer, desde que com regras, tudo ali medidinho, né? Tudo. Eu acho isso um diferencial enorme, porque, assim, sempre que eu fiz dieta, em toda a minha vida, era, assim, um mês, ou talvez quando eu conseguia o resultado e depois abandonava, sabe? É o que a maioria faz. E esse processo tem dado tão certo que eu acho isso um super diferencial. Eu não sinto que eu tô sendo regrada, sabe? Que eu tô fazendo uma dieta, assim. Eu sinto que eu comecei a aprender, a entender. Eu gosto muito de levar para as consultas, né? Perguntas, tipo assim, o que o pão vai fazer de diferente se eu comer antes da academia, por exemplo, sabe? O que o alimento vai fazer pro meu corpo para eu conseguir entender o que eu tô colocando dentro do meu corpo e não simplesmente fazer para perder peso, sabe? Para emagrecer. Tem muita gente que manda perguntas para mim, tipo, preciso de ajuda porque eu tenho um casamento para ir. Aí eu já meio que desisto, eu falo, você não entendeu nada do que eu tô trazendo aqui. Porque eu não quero que a pessoa emagreça para algum evento específico. Não quero que a pessoa emagreça, eu quero que ela entenda o processo, o emagrecimento vem de brinde, sabe? Que ela se conheça, né? Eu vou juntar esse seu comentário com as coisas que acontecem comigo, porque eu resolvi deixar meus cabelos ficarem brancos, né? Aí as pessoas chegam e falam assim, seu cabelo tá lindo, eu não dou conta. Eu falei, não é que você não dá conta, é que antes do cabelo ficar branco aqui, você tem que entender ele branco aqui dentro. Aí você vai conseguir, porque aí você se livra da opinião alheia. Uhum. É a mesma questão do emagrecimento. Você não pode querer emagrecer para ficar bem em um vestido, ou o homem para ficar bem num terno, ou para perder a barriga. É saúde. Realmente. Você tem que se preocupar com a sua saúde, não é isso? E o autoconhecimento faz total diferença, eu acho que em qualquer processo, né? Não só em emagrecimento, acho que em trabalho, família, a gente precisa se conhecer, ter propósito de vida para conseguir, para que a vida flua mais fácil, né? Melhor. Você falou uma coisa bem bacana aí, o autoconhecimento. A gente percebe, vamos dizer assim, que as pessoas hoje elas se conhecem muito pouco e conhecem a vida do outro melhor do que a delas. Infelizmente. Você, nesse seu processo de autoconhecimento, o que você aprendeu? Eu aprendi tanta coisa. Minha vida mudou, assim, de cabeça para baixo, porque uma das maiores coisas que eu entendi é que eu fazia muito para agradar o outro, sabe? Eu fazia muita coisa só para pertencer, entendeu? Não porque eu realmente gostava. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito principalmente de bebida alcoólica, que eu tinha muita mania de beber, eu tinha muito costume de beber. Se eu estava triste, se eu estava feliz, se era para comemorar, se era que eu estava estressada, ansiosa, eu tinha muito costume de beber. E atualmente eu nem sei se eu gosto mesmo de beber, sabe? Porque eu comecei a olhar tanto para mim
para saber o que realmente é importante para mim, o que faz sentido na minha vida, que a bebida não me faz falta nenhuma. Ela é secundária na sua vida hoje. Apesar de que eu comecei a largar ela, porque é realmente muito calórico, faz muita diferença no processo de emagrecimento, mas eu comecei a pensar o que ela faz na minha vida, sabe? Qual a diferença que ela faz? Por que eu faço aquilo, sabe? E o autoconhecimento traz isso, assim, eu acho que é um propósito mesmo, você saber por que você faz as coisas, como você faz, para que você faz. E não ficar indo, principalmente como a gente estava conversando, né? Como a rede social mostra muito as coisas boas, a gente fica querendo muito pertencer a um grupo específico. A uma vida que nem é real, né? Uhum. E a gente fica querendo fazer muito coisas que os outros acham legal, que os outros falam, que os outros aprovam, né? E às vezes nem faz sentido pra gente. Eu acho muito importante. É importante você falar sobre essa questão do se sentir pertencente a uma tribo, né? Porque hoje em dia é necessário que você esteja ligado a alguma situação, senão você não é ninguém, né? Eu tenho um filho adolescente em casa e um dia eu virei para ele e falei assim: nossa, filho, fulana é bonitinha demais, eu deixo você namorar com ela, brincando. Aí ele falou assim: mãe, ela não vai namorar comigo nunca. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu sou amigo do fulano. Eu falei: e o fulano é o esquisito da turma. Oh, gente. Aí eu olhei assim, ele falou assim: e eu, mãe, não tô nem aí, porque eu gosto dele. Então, assim, não tô falando que meu filho é correto, nem que meu filho é errado. Mas ele não tem esse sentimento de ter que pertencer a alguém ou a algum lugar porque é politicamente correto. Uhum. E, infelizmente, hoje acontece muito isso, né? Você quer emagrecer porque você não quer fazer parte do grupo, porque não consegue achar roupa para comprar. Você quer emagrecer por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, mas nunca por saúde, nunca por se amar. Né? Não, eu vou fazer o meu processo aqui dentro do meu tempo. Uhum. Né? Outra situação também que acontece muito é quando a pessoa faz a bariátrica, né? As pessoas falam assim: ah, mas também com bariátrica? Muito fácil. Gente, vai fazer, né? Eu recebo muita mensagem de gente que já operou. Muita gente que operou e teve não, né? Porque tem realmente que manter. E muita gente que teve o reganho e está no processo de novo. E aí eles sempre me agradecem por mostrar essa parte. Assim, eu sempre falo que quando eu comecei todo esse processo, eu queria muito escutar as coisas que eu falo. Porque tem gente que fala: não fica falando essas coisas não, que você sofreu e tudo. Eu falo: gente... tem que falar. Mas é isso que acontece. As pessoas acham que é só fechar a boca, que é só ir pra academia. Não é. E aí elas se frustram. E desiste. Exatamente. E a gente não pode desistir, como você comentou mesmo, né? É um processo eterno. É para sempre. Eu sempre falo no meu Instagram, todos os dias eu falo: se escolha todos os dias e se acolha. Se escolha e se acolha. Porque, assim, errar a gente vai errar. Não tem como, todo mundo vai errar. Ninguém sabe o que é certo, o que é errado. Mas a gente não pode ficar se culpando, né? Se maltratando por um erro. Continua. E escolha alguma coisa para você fazer por você todos os dias. Uma coisinha, hoje eu vou tomar um pouco mais de água. Ou hoje eu vou me exercitar. E é incrível como quando você começa... Eu fiquei também aí uns quase 2 anos praticamente sem fazer atividade física nenhuma. Quando eu voltei desanimada, eu voltei por causa de um problema cardíaco, né? E porque eu precisava perder peso, tipo assim, eu estava com risco de infarto de 99%. Então, assim, tava super ruim. E aí o médico estava tão ruim que eu não podia ir para academia, eu só podia fazer caminhada, eu não podia correr. Eu podia fazer uma caminhada de leve a moderada, de no máximo 50 minutos por dia. Mas a cada dia que eu fazia essa caminhada,
comecei com meia hora, depois foi 40 minutos, depois foi os 50 minutos, logo eu comecei a correr, logo eu fui para academia. É incrível como vai voltando, como a gente vai se redescobrindo. Vivendo, né? E vendo um outro lado da vida, né? Porque hoje em dia as pessoas veem só o lado ruim das coisas. Uhum. Né? Então, outra questão que eu queria saber de você é a respeito da bariátrica. Eu sei que você não fez, né? Mas você já teve vontade? Eu acho que um dos starts, assim, desse processo foi em relação à bariátrica. Porque, assim, como eu já comentei, eu falo diversas vezes, eu vivi na obesidade desde novinha. Então, eu já fiz, assim, de tudo que você imaginar. Já coloquei balão, já fiz dieta da lua, já fui para spa, já... Tudo que você imaginar, eu já fiz. E aí, eu tenho hipotiroidismo, mas sempre foi regulado, nunca tive nenhum problema, graças a Deus. E eu faço acompanhamento regular com minha endócrina. E a endocrinologista virou para mim e falou se a gente... de uma opção, né, de fazer a bariátrica. E assim, eu não tinha começado nada ainda, não tinha nem pensado em mudar hábitos, mas aquela coisa foi ficando na minha cabeça, tipo, não é possível que eu cheguei no nível que eu preciso muito de uma intervenção cirúrgica, sabe? Então, foi tudo martelando assim na minha cabeça, sabe? Comecei a perceber que eu realmente precisava mudar nesse momento, sabe? Eu nunca tive nenhum problema, assim, por exemplo, colesterol, diabetes, nada, sabe? Mas óbvio que a obesidade é uma doença que atrapalha muito a gente. A longo prazo, ela traria esses malefícios. E já não estava conseguindo fazer nada, qualquer caminhada era muito cansativo para mim, sem contar autoestima, tudo muito péssimo, né? Então, eu já comecei aí a pensar que eu precisava fazer alguma coisa por mim. E aí foram acontecendo algumas coisas assim que eu fui observando que ninguém faria isso por mim, que aí eu fui pensando também em toda a minha trajetória, que eu já lutei muito pela obesidade e que eu precisava entender o processo, entender e viver. Porque eu sempre falo também que, assim, eu sempre quis ser magra, eu sempre quis ser bonita, né? Eu sempre quis ter mais saúde. É linda. Obrigada. Sempre quis ter mais saúde, mas, assim, eu nunca paguei o preço realmente. Eu sempre fiz as coisas da forma mais fácil, né? Tipo assim, fechava a boca por um tempo, emagrecia e pronto. E voltava para a vida. Eu nunca entendia realmente, eu nunca passava realmente pelo processo. E dessa vez tem sido muito diferente por causa disso, porque eu comecei a me conscientizar mais, a entender tudo, a viver realmente e trazer para minha vida. Não é uma coisa que eu vou emagrecer e pronto. Não. É uma mudança para a vida. É literalmente uma conscientização, né? Porque, assim, eu sempre escutei, tipo, mas a gente faz isso, né? Vamos aí, essas dietas mirabolantes, né? A gente faz e depois engorda de novo. É óbvio. Se você continuar com os mesmos hábitos, a bariátrica engorda de novo. Isso. É um processo que você precisa passar por ele. Não é fácil, ele é doloroso, ele é difícil. E você tem que pagar para ver. Não tem bola de cristal, não tem milagres, né? Quando eu brinco, eu passei fome, gente. Uai, não tem outro jeito, né? Assim, a gente fala brincando porque às vezes a gente fica até de saco cheio. Com tanta pergunta besta, né? Porque parece que eu falo assim, que parece que tem gente que pergunta só para encher o saco mesmo. Sempre tem, não adianta. Sempre tem. Gracinha, você já ouviu alguma gracinha assim desejada? Tipo, ou quando você estava obesa, ou agora que você está no processo, está perdendo peso? Porque sempre ainda tem aquilo assim, né? Porque as pessoas ainda falam assim, ela emagreceu, mas ainda tá assim, né? Ou quando você era obesa, tem um rosto tão lindo. Você já ouviu isso? O que eu mais escutava, que tem um rosto tão lindo. E quando eu comecei o processo, que eu falo que foi muito difícil no início, porque, assim, a quantidade de pessoa que aparece para te desestimular é impressionante. Gente fazendo piadinha, gente falando que você não vai conseguir, gente falando que você tá chata porque você não tá bebendo. Você só fala disso agora?
Ai, é difícil. Eu falo, gente, tenta não escutar o que as pessoas estão falando e foca no que você está querendo mesmo, porque senão a gente acaba indo na onda, porque a princípio eu tinha falado que eu não ia parar de beber, eu ia diminuir só e continuar saindo, mas realmente não dá certo. Não dá. Porque eu continuei saindo, mas assim, o que chegava de piadinha ou de gente falando que eu tava chata, ou que não ia adiantar nada. Ah, bebe é só hoje. Não adianta nada você ficar sem beber. Só assim, sabe? Gente, não vou sair mais, porque isso vai me atrapalhar muito. E eu tinha que emagrecer muito, então, tipo, não dava pra eu dar essas escapulidas, assim. Não era aquela coisa que, tipo, 10 quilos já é muito, mas não era só 10 quilos. É muito né? peso. E assim, o processo de emagrecimento, você deve ter passado por isso, você tem que mudar as direções várias vezes, porque você chega num ponto que você empaca, né? Uhum. E aí você começa de novo. E como que foi as vezes que você empacou? Eu tive alguns episódios que eu comecei a ter recaídas, né? A primeira delas foi quando eu fui pra praia. Entrei de férias, fui pra praia. E aí, eu meio que me liberei, assim, sabe? Eu mereço. O famoso eu mereço. Ou então, tô de férias, ou não vai fazer diferença. Mas eu acabei comendo muito de nervoso também lá, sabe? Foi uma coisa, assim, não muito consciente. Que eu falo pra gente sempre alimentar consciente, né? E não foi a questão de aproveitar, porque eu gosto muito de, por exemplo, nas refeições livres, eu sento sem culpa e alimento tranquilo, mas com consciência, sabe? E nessa época eu tive uma recaída, aí eu voltei. Uma coisa que faz muita diferença e que eu não fazia antigamente, que eu vejo que atualmente faz diferença nesse processo, é voltar no profissional, que a gente tem muita vergonha de, por exemplo, achar que não deu resultado e, o profissional ou médico ou nutricionista não vai me receber bem. Não vai me dar bronca. Né? E eu sempre voltei, independente se eu tinha tido resultados bons ou não. Ou não, né? Eu sempre voltei e, assim, Pedro sempre me deu o maior suporte do mundo. Ou ajustava a dieta, ou a gente começava a entender o que estava acontecendo, por que eu estava saindo, se queria incluir mais alguma coisa. Porque desde o início eu sempre incluía as coisas que eu realmente gostava, sabe? Ele pergunta o que você não deixaria de fora da sua alimentação, para ver se dá para encaixar, entendeu? Eu acho isso importante também, porque a gente não fica com zero nada, sabe? Uhum. E aquela paranoia que a gente fica de, eu preciso, porque por causa da restrição. Então, eu tive esse episódio de descontrole, né, na verdade, e aí ele ajustava a dieta, eu voltava. Aí agora, que está no finalzinho, parece que a gente perde mais devagar, porque no início a gente perde mais rápido, né? Sim. Agora que está faltando menos, a gente perde mais devagar, então a gente vai ajustando também várias vezes a dieta, acrescentando muita proteína também, para não perder massa magra. Então, eu sempre estou em acompanhamento com ele para ir fazendo esse ajuste de dieta e não desanimar, né, não parar também. Thalita, você, graças a Deus, né, conseguiu, né, um acompanhamento psicológico, nutricional, né, tem atividade física, tem tudo isso. Mas qual a dica que você daria para uma pessoa que não tem essas condições financeiras, mas que está passando por um processo? É difícil, a gente sabe que é difícil, mas como que ela poderia lidar um pouco mais com essas emoções se ela não tiver um profissional para ajudá-la? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, sabe? E assim, eu falo que a internet tem muita coisa boa, apesar de ter muita coisa ruim também, que a gente tem que saber filtrar, né? Que na internet a gente tem muita coisa boa. Coisas que eu falo muito para as pessoas é começar a mudar hábitos mesmo, sabe? E sempre deixo muito claro que é difícil, porque na primeira dificuldade as pessoas já querem desistir, já acham que não é para elas, sabe? Eu sempre falo, gente, é muito difícil, é muito. Eu passava dias em casa chorando, assim, noites chorando, mas eu sabia que não era aquela vida que eu queria mais. Eu precisava mudar. Então, eu sempre falo para a pessoa mudar hábitos e procurando ajuda.
eu mesma falo muita coisa, né? Que eu acho que pode ajudar. E... eu acho que isso, porque eu realmente tive a ajuda de muitos profissionais, mas como eu te falei no início, eu tratei só minha cabeça e a mudança de hábitos, por isso que eu sempre falo que essa é a minha maior dica. Tenta mudar esses hábitos nocivos que a gente sabe que está atrapalhando a nossa vida, mas a gente tem muita dificuldade de abandoná-los, né? Então, tenta mudando aos poucos, vai se entendendo, vai se conhecendo. Uma coisa importante também, Thalita, que esse processo de emagrecimento, 40 quilos, em quanto tempo? Já tem, de dieta mesmo, tem 1 ano e 6 meses, mas de todo o processo tem 2 anos. Isso é que é muito importante contar, né? Que a gente estava falando antes, que assim, né, ver a Thalita agora, né, magra, reluziente, feliz, mas não foi sempre assim. E nem é da hora para E nem é do outra, dia para a né? noite, de uma hora para outra. Tem um processo longo, porque as pessoas acham que fazer dieta 30 dias é difícil. Imagina fazer quase 2 anos. Porque, assim, é um processo de reeducação alimentar que não deixa de ser muito restritivo. Né? Restritivo de quê? Restritivo das coisas gostosas que a gente gosta. Do churrasco, do sorvete, do chocolate. Então, você vai se restringir daquilo. Uhum. Você nunca mais poderá comer? Pode, gente. Claro que pode. Mas você tem que saber como é que come. E isso também é difícil, porque eu sou muito ansiosa. Então, a hora que você vê uma barra de chocolate, você quer comer ela inteira. Come um quadradinho. Que quadradinho, gente? Eu não tenho maturidade até hoje. Olha, tem quase 2 anos de processo e até hoje eu não tenho maturidade de ver. Eu prefiro não comer. Não, eu prefiro não comer. Para mim tomar não, prefiro não tomar. Né? E só que as pessoas... É difícil mesmo. Então, assim, a maioria pensa que é do dia para a noite. Acha demais, ou sempre pergunta qual remédio, ou se operou, ou qual que é o segredo. Gente, o segredo é esse, fazer tudo isso por muito tempo. Para sempre, né, na verdade. É para sempre, você falou tudo. Eu também escuto isso. Eu escuto, como eu te disse, escuto relacionado ao meu cabelo, escuto aos poucos quilos que eu já consegui eliminar, mas é tudo uma questão de determinação, né? Eu falo que é muito sobre pagar o preço mesmo, porque eu acho que as pessoas esperam muito a parte fácil, né? Querem só a parte fácil e não tem. É que é mais fácil, né? Eu acho que nem existe, assim, a longo prazo. Tanto a cirurgia quanto remédio, a longo prazo, se você não tiver persistência, né? Se você não fizer o que tem que ser feito, não vai ter resultado. É igual agora, né? A onda da moda do emagrecimento é aquele, ou Ozempic, ou tem um outro agora, Monjauro, sei lá, um negócio caro pra chuchu. Mas mesmo as pessoas pensam que se tomarem, vamos lá, o Ozempic, né, que vai, sei lá, tomar 2, 3, quantas canetas, não sei quantas, que vai emagrecer, que pode parar de tomar. Não pode, gente. É quase, ou você muda seus hábitos alimentares, ou fica refém da medicação também pro resto da vida. Na verdade, a medicação não faz nenhum trabalho sozinho, né? Ela dá uma ajuda, assim. Porque se você não mudar, se você não fizer, ela também não vai adiantar. Eu recebo muito depoimento de pessoas que já usaram a medicação e não tiveram nenhum resultado, porque continuaram fazendo as mesmas coisas. A vida normal. Esse é o grande problema. As pessoas costumam achar que existe fórmula mágica. Né? As pessoas querem saber qual é o segredo. O segredo é passar fome. Não, passar fome não. Eu não passo fome, brincadeira, não é passar fome, mas é abrir mão de muita coisa. Tem que abrir mão. Né? Abrir mão de muita coisa. Conta pra gente, Thalita, um pouquinho da sua rotina. Como é que é a sua rotina diária? Atualmente, coisas que eu não deixo de lado, né? Que é a atividade física, que melhora... Inclusive na compulsão alimentar, né, nesse exagero, porque eu acho que quando a gente vai para atividade física,
melhora a ansiedade, a gente pensa com mais carinho o que a gente vai ingerir. Não sei se você sente isso. Com certeza. Tanto. É tão difícil levantar às 5 horas da manhã e ir pra academia, pra eu chegar lá em casa e comer. Não, a gente pensa bem mais, né? A gente pensa dessa forma. Não, hoje não, porque, nossa, o que me falaram um dia? Acho que foi um chocolate, alguma coisa assim. Falou, se eu comer esse chocolate, eu tenho que ficar 4 horas na academia, na esteira. Nunca que eu vou comer. A gente pensa muito mais, realmente. Então, é uma coisa que eu não largo. Eu faço todos os dias. Muito, muito raro o dia que eu não faço. Eu trabalho, né? Eu tenho a loja e o consultório. Então, de manhã eu fico na loja, à tarde eu vou para o consultório. Então, quando o dia está mais corrido, eu preparo minhas refeições. Eu já deixo tudo pesadinho, que facilita bastante no dia a dia. Outra coisa que eu acho fundamental é a gente se conhecer, né? A terapia. Atualmente, eu faço quinzenal, mas quando eu comecei, eu fazia semanalmente. Tem todo um processo, né? A psicóloga vai te falar a necessidade. A necessidade, exatamente. Atualmente, eu faço quinzenal. Deixa eu ver o que mais. Uma coisa que me ajuda muito é o lado espiritual também, independente da religião, né? Eu converso muito com Deus, eu tenho muita fé. E, principalmente, no início, assim, porque assim, minha vida realmente virou de cabeça para baixo. Eu tive tanto apoio de Deus, sabe? Eu tive Ele do meu lado em todos... Tenho ainda sempre, né? Mas, assim, no início, eu foquei muito, muito, muito para conseguir continuar, porque é realmente... eu acho assim, só quem passa para entender o quanto que vira a nossa vida de cabeça para baixo, a mudança de hábitos, tanto que modifica, sabe? E a gente precisa muito de apoio. E acho que o meu dia a dia é isso, as coisas que eu mais tenho costume de fazer. A sua alimentação, você mesma que prepara? A minha alimentação, o almoço não, eu almoço fora, o restante tudo eu preparo. Normalmente eu costumo tirar um dia da semana para deixar tudo separadinho, já pesado, já congelar as coisas pesadas. À noite eu mesmo preparo o meu jantar. Lanches é mais prático, né? Então, é bem mais fácil. Eu faço na hora mesmo. E é sempre muito, muito, muito importante deixar as coisas mais organizadas, sabe? Planejadas, saber o que você vai alimentar. Primeiro porque você sai menos, né? Tipo assim, quando a gente está com fome, é muito perigoso quando a gente não tem alguma coisa na cabeça. Quando já não está preparado, né? A gente sempre vai para o mais fácil. O mais fácil, infelizmente, na lanchonete. É o que não é bom, né? Mas eu sempre deixo tudo muito organizado, frutas, faço semanalmente as compras, deixo tudo bonitinho. E assim, tem muita gente que acha que é difícil e a gente vai pegando o jeito, vai ficando tão... Porque, na verdade, eu acho que tudo que é novo, a gente tem uma certa resistência. Uhum. Então, assim, a mudança é o novo, né? Igual na minha casa, sou eu que cozinho, mas o que eu faço? Eu deixo prontas as marmitas da semana para todos nós. Sim. Então, o que a gente prepara ali na hora? Às vezes, se não tiver tido tempo de deixar uma carne preparada nas marmitas, é uma saladinha e uma carne. Na maioria das vezes, só uma saladinha. Então, é muito mais prático. Um dia como hoje, que meu dia foi bem corrido, não tive tempo nem de ir em casa. Então, assim, eu não me preocupo com aquela loucura. É um estresse a menos para me fazer comer alguma coisa errada. Uhum. Por quê? Porque eu já me preparei a semana para aquilo. No início, meu marido, por exemplo, odiava. Mas eu gosto da comida feita na hora. Eu falei, então faz. Uai. Né? Quando ele viu que não tinha outro jeito, né? Ele aderiu também. Por quê? Porque o início é realmente um pouco mais difícil, né? Mais desafiador. Mais Depois desafiador. A gente vai pegando o hábito. Exatamente, essa questão. O peso eu ainda não faço, o peso não, porque lá em casa eu sou a única gordinha, né? O resto é tudo esquelético. O meu menino de 14 anos quer engordar.
tem 60 quilos e 1,83 m. Aí ele, mãe, eu preciso engordar e tal, e tal, e tal. Eu falei, então vamos comer. Engordou 1 quilo. Aí tá ele vendo? ficou 15 dias sem malhar e emagreceu 1 quilo. Ô, judiação. Ele olhou e falou, mãe, eu falei, tem que comer. Se não comer, no seu caso, no caso de todo mundo, se comer engorda, né? No seu caso, nem comendo. Então, assim, a gente tem que impor limites pra gente mesmo. Quando a gente é mãe, eu até achei que você também já fosse mãe, mas não. Tia babona. Tem que ser mesmo. Mas quando a gente é mãe, a gente não cuida tão bem da alimentação dos filhos. É isso, né, que eu penso também, sempre. Você é a sua filha, né? Seu corpo, sua mente, depende de você mesmo. Então, por que não cuidar com mais amor de você mesma? Eu acho que a gente é tão acostumado a acolher mais o outro do que deixar a gente meio de lado, que a gente deixa também a alimentação e qualquer outro tipo de cuidado. E é por isso que eu sempre falo assim, imagina que você é sua melhor amiga. O que você faria? Ou então seu filho, você daria isso pro seu filho, como você falou, né? Pense que é uma pessoa que você ama muito. Não que não seja, porque é uma pessoa, mas é porque a gente não está acostumado a olhar com esses olhos pra gente. Cuidar da gente mesma. Yes. É bem importante isso aí que você falou. A gente vê todos os dias, né? Vários programas, várias coisas na internet, no YouTube, um monte de coisa, que, tipo, né, ame-se, né, se cuide, ame-se, mas quando a gente vê aquilo lá, parece que está tão longe da gente, né, ou às vezes parece que é uma demagogia, ou alguma palavra pronta para vender, e na verdade não, né, o primeiro passo para a sua vida, para cuidar de você, quem dá é você. E não é fácil também, né? Eu acho que é porque a gente está muito acostumado ao contrário. E esse processo da gente tanto se conhecer, porque olha que coisa mais estranha, né? A gente convive muito com a gente e a gente não se conhece. Não. Tanto de se conhecer quanto de se cuidar, né? Se amparar, se amar. É desafiador também. E a gente tem que todos os dias pensar em alguma coisa para a gente fazer por nós mesmos, porque a gente tem muito costume de sempre cuidar mais do outro. Então tá. A Thalita, de 2 anos atrás, diria o quê para a Thalita de hoje? Eita, essa me pegou, hein? Porque, olha, eu nem imaginava chegar onde eu cheguei. Eu tenho uma amiga, assim, que foi um apoio para mim desde o início, que ela fala que ela viu o meu sofrimento, né, de perto, assim, que eu ligava para ela direto. E ela fala, Tatá, se você imaginasse que chegaria onde chegou, você não teria sofrido tanto. E, assim, ao mesmo tempo que... Nossa, eu não sei o que eu falaria pra mim, mas assim, eu tô muito orgulhosa de tudo, sem dúvida. E apesar de ter sido muito sofrido, eu acho que eu precisei muito passar por isso para entender o processo, para conseguir estar aqui, né? Forte do jeito que eu tô. E... eu acho que eu falaria que nós conseguimos. Estamos conseguindo. E vocês conseguiram. E eu falo para Tatá, de aqui, de agora, parabéns. Muito obrigada. Parabéns mesmo. Você é uma vitoriosa, né? Você ocupa o lugar que muitos não ocupam porque não querem. E muitos não ocupam porque não conseguem. Porque não é porque você conseguiu que todo mundo consegue, né? Então, o importante é entender isso, gente, que tudo é para todo mundo, mas é dentro do tempo de todo mundo, é dentro do processo de todo mundo. É isso. Né? O importante é entender que é difícil, tem que perseverar. Se você não atrapalhar, você já ajuda. Importante. Se você não atrapalhar, você já ajuda. E se você respeitar, você é pedra 90. Porque eu costumo falar muito assim, que a palavra que eu mais carrego comigo
é a palavra respeito. Porque hoje em dia a gente está cheio de palavras novas, né? Empatia, resiliência, PPP, empoderada, tá. Mas tudo é respeito. Tudo se baseia em respeito. Respeitar o seu processo, que ele é só seu. E se eu puder ajudar, bacana demais. Mas se eu não atrapalhar, eu já ajudei demais também. Muito. Então, eu costumo sempre falar isso. Eu respeito demais a Thalita de 2 anos atrás, porque chegar lá também não foi fácil. E eu respeito demais, e na mesma proporção, nenhuma mais, nenhuma menos, a Thalita de hoje, porque chegar aqui também não é fácil. Se manter aqui também não é uma escolha, é uma condição que você vai respeitar o tempo inteiro. Porque às vezes a gente faz escolhas e não dá conta delas. Então só respeite o seu tempo, curta o seu momento, saiba que você é linda de qualquer jeito. Eu escutei uma mulher falando comigo, a gente conversando e ela falando, eu quase morri de rir. Aí alguém falou alguma coisa, eu falei assim, o duro é que a hora que a gente emagrece, a gente envelhece. Aí ela falou assim, pois eu tô louca pro povo falar assim, nossa, tá velha de magra. E ela passava a mão assim, Deus seja louvado, que o povo fala assim, não, mas tá feia, magra que dói. Ai, meu Deus. E eu nunca esqueci dela falar isso. Então, se você estiver acima do peso, vão falar. Se você estiver abaixo do peso, vão falar. Se você estiver no peso ideal, vão falar. Então, de todo jeito, vão falar. Né? E um dos grandes problemas que a gente verifica hoje na sociedade é isso. As pessoas estão muito preocupadas com o que os outros vão falar. Isso é verdade. Né? E as pessoas palpitam muito em coisa que não precisa, né? E não... Né? Mas olha, Thalita, falei com você que era rapidinho? Já acabou. Já acabou, meu Já Deus. está acabando já. A gente teve algumas participações aqui através do meu WhatsApp. A Lilian, eu não sei o sobrenome dela, mas a Lilian que trabalha na prefeitura, ela te conhece. Mandou um oi, diz que te adora, que você é simplesmente uma pessoa maravilhosa, cheia de luz. Oh, muito obrigada. Te respeita muito. A Érica, doutora Érica, dentista, também falou que você é simplesmente incrível e que tem um amor incrível por você. Oh, gracinha, gente. Muito obrigada. Então, assim, a gente recebeu algumas outras mensagens aqui, mas o pessoal sempre, todos falando, né? Agradecendo por você estar aqui, por você compartilhar a vida com eles, porque lá na sua rede social, agora eu percebo que você está colocando, está postando coisas de alimentação, como que prepara. Isso é muito importante. Uhum. Então, deixa pra gente aí seu @, conta como é que faz para entrar e dá o seu recadinho final aí para os nossos internautas. Ai, deixa eu dar meu recado, porque assim, às vezes não, é desafiador, né? E às vezes quando a gente desanima, as pessoas sempre me mandam mensagem falando que eu tenho ajudado muito elas, mas elas não têm ideia do quanto me ajudam também, sabe? É muito gostoso, porque eu né? acho muito perfeito poder ter esse toque na vida de vocês, de poder levantar todo mundo, que eu sei que é realmente difícil. Muito, muito obrigado pelo carinho mesmo. O meu Instagram, para quem não conhece, é Thalita C. Caldas, tá? Sem H. Tudo junto, né? E eu dou muitas dicas atualmente, né? Foi meio sem querer, todo mundo apareceu lá, mas atualmente eu compartilho, tento mostrar a realidade desse processo, que não é fácil em momento algum, mas vale muito, muito, muito a pena. Você não vai arrepender de se escolher. E é isso. Pois é, Thalita, muito obrigada mesmo. Foi um prazer, a gente se via sempre, mas a gente nunca tinha conversado. É verdade. Estamos lá no nosso momento também. A sua história me motivou a querer apresentar essa vida real
para as pessoas para dizer que é possível, basta querer. Não é fácil, não é um milagre, é só força de vontade, determinação mesmo. E não é da noite para o dia, né? São 2 anos. Nossa, ela emagreceu 40 quilos em 2 anos. Se você dividir 40 quilos por 24 meses, dá menos de 2 quilos por mês. Né? Só que as pessoas acham que vai ser 10 possível, né? quilos em um dia. E não é assim, né? Então, muito obrigada por ter aceitado falar com a gente. Você com esse seu rostinho todo timidozinho. Eu falo que eu sou tímida, as pessoas não acreditam, porque eu apareço tanto, né? Mas eu sou, gente. Eu que agradeço muito. Mas foi muito bom mesmo. O assunto sempre caberá um replay. Pode ter certeza que a qualquer momento a gente está lá batendo na sua porta de novo, tá? Estou disponível. Muito obrigada. E a você que esteve aí conosco, também agradeço demais a presença, a participação. Continue aí para os próximos podcasts e muita novidade na Web TV. Tchau, tchau.